Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam muito bem-vindos ao especial Melhores Momentos de 2020 do Semana da Pan. Eu sou Vinícius Moura e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Os atritos entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governo agitaram o noticiário ao longo do ano. Em dezembro, Maia fez duras críticas aos ministros Eduardo Pazuello da Saúde, Paulo Guedes da Economia e ao presidente Jair Bolsonaro por causa de discordâncias em relação à condução da pandemia de coronavírus. O assunto foi comentado em Os Pingos nos Is. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a atacar o governo. Mais cedo, em coletiva, Maia fez duras críticas ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na condução da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar. O nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele até agora, não apresentou nada organizado para vacina, para nada, né? E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro, ele pode comprometer muito, né? Com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados e de mortes, que precisaria de uma articulação de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios. Maia também aproveitou para rebater a declaração de Pazuello sobre a ansiedade das pessoas pela vacina. Tanto o ministro Pazuello quanto eu ele foi internado no melhor hospital de Brasília e no final, para justificar a pressão dos militares, ficou lá um dia lá de repouso no hospital militar, mas ele foi atendido no melhor hospital de Brasília. O presidente da República, quando teve o Covid, toda semana ou cada alguns dias ia no hospital fazer lá os exames do acompanhamento da Covid nos hospitais militares. Eu não precisei ser internado, mas tive o atendimento da doutora Ludmila, que para mim é a melhor médica do Brasil, não apenas para Covid, mas uma grande cardiologista, uma pessoa de um coração enorme. E milhares de brasileiros, ou milhões de brasileiros, não tiveram as mesmas condições que nós tivemos. Talvez por isso ele ache que as pessoas estão ansiosas demais. E sobrou até para o Paulo Guedes. O presidente da Câmara afirmou que o ministro da Economia está enfraquecido no cargo e, por isso, não consegue fazer andar as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico no país. Na avaliação de Maia, Paulo Guedes não é bom para o Brasil. O clima esquentou aí, né, Zé Maria? E imagina que isso aí foi uma conversa dessas assim de confraternização, descontraída, encontro de final de ano, entre jornalistas que cobrem lá o dia a dia da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara. Imagina, foi uma conversa descontraída e de confraternização nesse tom. Na verdade, são os últimos dias do deputado Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. Esta semana, pronto, o Congresso entra em recesso, campanha, né, dos presidentes da Câmara e Senado, e em fevereiro, aí, o Congresso volta já para eleger o novo presidente da Câmara. E o pano de fundo aí é a disputa pela presidência da Câmara e a disputa com o governo. E uma pré-estreia do que será essa disputa entre as duas famílias, né? Maia e Bolsonaro, ali no Rio de Janeiro. Os dois disputam a mesma base eleitoral, que é o Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, ele tentou de todas as formas fazer uma relação ali com o governo, se esforçou com o presidente Jair Bolsonaro, só que é o seguinte, não adianta, a linguagem é diferente. Essa história de mandar no governo, de tentar tirar aí vantagens do governo com a presidência da Câmara, isso não vingou no governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou com todas as letras e em entrevista aqui na Jovem Pan, a fala dele foi a seguinte: já na transição, veio um gordinho e disse: olha, eu quero 4 ministérios
inclusive da economia, queria indicar. Bolsonaro disse, não, tranquilamente. Se você vier aqui com nomes que sejam mais competentes do que o Paulo Guedes, do que fulano, evidentemente eu vou fazer a troca. Mas é preciso demonstrar competência e não sua força política. Resultado, ele saiu do encontro e não voltou mais. Para se ter uma ideia, como a história lá da boca torta com cachimbo, com o uso do cachimbo, não deu certo. Então é isso, foi um governo inteiro destilando esse ódio. Aliás, uma gestão na presidência da Câmara. E é por isso que o presidente agora quer interferir e apoiar forte um candidato à presidência da Câmara para evitar esses desgastes e que o presidente da Câmara não jogue contra os planos do governo, contra a população em geral, né? Muito bem, e após a decisão do STF, Rodrigo Maia não para de falar, né, Fiuza? O que a gente viu ali não é um político, né? O que a gente acaba de ver naquele depoimento, assim, como é que eu vou dizer, né? Um depoimento histriônico, né? Para uma plateia que ele acha que quer ouvir aquele tipo de coisa. Aquilo não é um político, né, Marcelo? Não é um homem público comprometido com os interesses da coletividade no meio de uma pandemia. Aquilo é um cronista de várzea, né? Revejam esse depoimento que aqui a gente acabou de mostrar e vejam que as críticas são críticas supostamente incisivas, né? Direcionadas ao primeiro escalão do governo, dirigidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? Essas críticas você vai acompanhar bem na sua revisão. Elas são um balaio de adjetivos, né? Me lembra um pouco aqueles críticos de teatro de antigamente, assim, que tinham uns clichês e o ator tal não convence, o diretor não foi feliz. Isso é exatamente o que o Rodrigo Maia estava falando. No meio de uma pandemia, ele diz que o ministro da Saúde está completamente perdido. É exatamente esse tipo de crítica que ele faz. O que ele quer dizer com isso? Ele diz não, porque o aumento do número de casos e de óbitos deveria ser melhor combatido, mas ele não diz como, né? Ele não diz como, e aí, na minha opinião, ele assina um atestado de leviandade. Isso é um atestado de leviandade. Você, sendo um presidente de poder no país, no meio de uma pandemia, apontando a gestão que, como ele sabe muito bem, né, foi retirada das mãos do governo nacional pelo Supremo Tribunal Federal, ainda assim ele diz que a parte que cabe, ele finge que cabe tudo, né, como eles fizeram nos Estados Unidos, né, aquele negócio de demonizar, e não só nos Estados Unidos, né, vários dos gestores, dos governantes passaram a ser acusados de culpados pelas mortes, né. Então, o Rodrigo Maia, ele faz esse libelo e ele não diz qual é a diretriz, o que deveria ser feito. Ele fala, não, diziam que ele é bom de logística, mas a logística não se revelou eficaz. Ele não está dizendo nada. E você fingir que está dizendo tudo num momento grave como esse, sem dizer nada, é uma desmoralização, né? Revejam essa entrevista do Rodrigo Maia, acompanhem, procurem a substância. Ele joga palavras ao vento, ele diz que o Paulo Guedes está enfraquecido. De novo, é aquele crítico de teatro amador. Paulo Guedes está enfraquecido. O diretor o protagonista não se encontrou em cena. Vocês lembram desses clichês? Quem acompanha crítica de arte vai lembrar. É o Rodrigo Maia, um cronista de várzea, tentando falar, né, para uma audiência que ele acha que vai gostar de qualquer porcaria que ele diga contra o governo federal, tentando demarcar uma posição contra o presidente da República, no momento dramático do país em que ele devia estar trabalhando e tentando ajudar e não fazendo esses comícios sem nada dentro. Magoado, Augusto Nunes, o Maia? Olha aqui, o Rodrigo Maia é uma figura intrigante para mim, porque eu realmente não sei como ele conseguiu chegar à presença da Câmara. Ele é um deputado de 70 mil votos, se não me engano. Ele foi candidato a prefeito do Rio, tendo como vice a Clarice
Garotinho, né? Deve ser esse o nome. E ele teve 3%, 2%, quer dizer, é um político que não tem voto. Ele teve essa projeção nacional porque na presidência da Câmara você entra na linha sucessória e ele aproveitou e embarcou na onda aí da reforma da Previdência. Chorou pouco convincente, mas chorou para reivindicar a paternidade da reforma que veio do governo, não adianta, foi feita no governo tal, é assim que vai ficar na história a reforma da Previdência. Foi o governo que encaminhou, é uma reforma do governo, não foi nada do Rodrigo Maia. Os deputados aprovaram por pressão popular, porque o povo queria. Agora o Rodrigo Maia ele virou uma espécie de ombudsman do governo, ele critica ministro, depois ele se reaproxima, ele critica o Paulo Guedes, aí pede desculpas, diz que está fraco. Eu acho que no caso foi uma tentativa de mostrar que ele apoia uma chapa antigovernista, antigoverno, para se opor ao Arthur Lira. O Lira está conseguindo voto já na esquerda, porque o Rodrigo Maia saiu meio tarde, o Zé Maria pode confirmar isso, que ele sabe bem mais que eu. O Maia está meio vacilante, não escolhe candidato e tal, e o PT já negocia com o Arthur Lira, eles querem cargos. Aqui em São Paulo, como conta a Janaína, a Pascoal, ela tem um acordo histórico, antiquíssimo, do PT e do PT e do PSDB, em que o PSDB ocupa a presidência e o PT a secretaria-geral, que cuida da administração da chamada, antigamente era chamada gaiola de ouro, esse nome ainda vale, uma gastança infernal. Então, o que vai acontecer? O Rodrigo Maia, ele vai despontar para o anonimato. É uma figura que vai perder importância agora em fevereiro. Então, ele está atirando para tudo quanto é lado, como se ele tivesse algum projeto a apresentar. É isso que me chama a atenção, viu, Fiuza? Ele critica e não apresenta alternativa. Você só pode criticar quando você tiver alguma outra ideia. Eu não quero isso e proponho isso. Se você não tem o que falar, qual é o grande conselho do Dom João VI? Quando não se sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Fica quieto. Ou então entra em campanha para tentar eleger um presidente que seja obediente a ele, para sobreviver, porque ele corre sempre, em toda eleição, o risco de não continuar na Câmara dos Deputados. E quem se envolveu em uma série de polêmicas em 2020 foi o youtuber Felipe Neto. Defensor do isolamento social, ele foi flagrado recentemente jogando bola com os amigos. Após a divulgação do vídeo, Felipe Neto pediu desculpas. O episódio foi discutido no programa Morning Show. Agora sobre outro boleiro do dia, o youtuber Felipe Neto. Vini, depois de cancelar outros influenciadores, ele foi visto jogando futebol com os amigos, é isso mesmo? É isso mesmo, Paulo Martins. E você sabe, Paulo, que ontem eu estava até no Twitter, essa hora que ele fez até o tweet lá dizendo que tinha errado ao jogar futebol, e achei meio estranho, porque não tinha nenhum vídeo circulando até então, mas depois a gente descobriu que o Felipe Neto ele se antecipou, porque esse vídeo começou a circular já em grupos de WhatsApp de conhecidos dele, ele tomou conhecimento e já foi ao Twitter dizer que errou ao jogar essa pelada com amigos. E obviamente que ele sabia que a crítica ia vir muito forte, porque na semana passada mesmo a gente até repercutiu aqui que ele criticou bastante aquela festa do Carlinhos Maia, né, que é outro influenciador, então soou com uma certa hipocrisia. Muita gente achou que o Felipe Neto estava isolado dentro de casa esse tempo todo, desde que a pandemia começou, como ele aparentava estar, mas parece não, né? O vídeo aí dessa pelada com os amigos mostra que não é bem assim. Vamos ver um trechinho aí deste vídeo, onde até um desses frequentadores dessa pelada, Paulo, começa até bater boca, conversar com um dos seguranças ali do Felipe Neto, que tenta fazer com que ele pare a filmagem. Solta aí. Peraí, interrompe o fogo. Interrompe o fogo. Tá mandando eu desligar? Tá mandando eu desligar? Eu pedi você desligar porque você quer falar comigo, eu tô parando. Quem é você?
Trabalho pra ele. Ah, tá. Polícia, você? Não, trabalho pra ele. Tá aí, pode voltar o vídeo pra gente, por favor? Se eu deixar ele à vontade. Então você percebe que o Felipe Neto tá ali O cara no tentando gol, dar uma constrangida pra tá não ali filmar. no gol e o segurança chega ali e fala, não, você tá tentando constranger. Ele fala, não, ele é uma figura pública, eu só tô mostrando aqui o futebol, esse aí é o frequentador. Inclusive, Paulo, este cara aqui, ele é amigo do Rica Perrone, jornalista esportivo que a gente entrevistou Grande aqui Rica Perrone. algum tempo atrás, bastante polêmico, e o Rica Perrone confirmou, inclusive, nas redes sociais dele também, ele gravou um vídeo dizendo que não é a primeira vez que o Felipe Neto joga essa pelada com amigos durante a pandemia, como ele também quis demonstrar isso nesse tweet que ele publicou ontem, né? Podemos mostrar o tweet, por favor, do Felipe Neto, falando o que ele falou aí sobre o assunto, né? Então ele diz, errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão bola também? pelo mau exemplo. Eu fico imaginando, Vini, Paulo. faz um favor pra mim, Claro. pra quem nos acompanha por imagens, Claro. eu preciso fazer isso, que eu gosto de analisar as coisas um pouco mais a fundo. Por favor, produção, volta na imagem lá do Felipe Neto jogando bola. Eu não identifiquei ele ali. Eu tô Quem aqui que era com ele? Ele é o eu tô aqui com goleiro. tweet. Ele é o goleiro. Eu tô aqui com o tweet aberto, Ele é o se a nossa goleiro. produção puder só voltar pra nós. O vídeo da pelada, o do vídeo Felipe da Neto. pelada. Deu na bola também. Aí, muito bem. Tá aí, dá um pause. Consegue dar um pause aí? Dá um pause rapidinho aí. Só dar um pause. Aí, perfeito. Muito bem. Esse é o Felipe Neto, certo, Vini? Isso, esse tá no gol. Esse aí que tá de roxo, pra quem nos acompanha por imagens, tá vendo aí um cara de roxo, short preto e Isso, meião branco. meia branca e tênis preto. Isso aí. Ele diz o seguinte, como goleiro, indo e voltando de máscara. Ele está de máscara? Não, acho que indo e voltando pro Indo e jogo. voltando jogo. do caminho pro jogo. De máscara, perfeito. Sem contato com ninguém. Ele Isso é- não tem contato com ninguém aí? Impossível isso. Bom, Futebol sem contato. e passando álcool em tudo. Na bola? Em tudo Eu onde? fico Na imaginando- trave? Na trave, na rede também. Onde ele tá E eu passando imagino álcool? que quando ele defende Na bola. a bola, antes dele soltar, ele passa álcool em gel na bola também. Ah, então ele tem um álcool gel no bolso dele. Entendi. Deve Vocês ser. estão sendo. Deve Vocês ser. estão Não, Joel, acho que a gente tá vocês estão sendo perseguindo malvados aí, o- maldosos na leitura. Realista. O Tá problema, Felipe Neto. o problema, Joel Pinheiro da Fonseca, é o cara apontar o dedo nos outros. Mas, ó, Se Paulo, o cara eu não aponta joguei- o dedo nos Vamos outros, tá discutir. tudo certo. Eu não vejo problema em jogar A quadra bola. que eu jogo bola lá em São Bernardo problema também, nenhum, cara, agora jogar bola. fechou de novo, né? Mas no período em que liberou, eu joguei muitas vezes. E quem joga pelada com os amigos sabe que é impossível você não ter contato com ninguém. óbvio. E futebol é um esporte de contato. Mas o Felipe Neto disse que vai ficar agora 14 dias em isolamento total após ter jogado para que absolutamente ninguém corra algum risco Foi pego. caso ele tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que ele testou antes, fez um teste e deu negativo, como ele vem testando aí semanalmente. Paulo. Muito bem. Adriles Jorge, cite uma hipocrisia. Olha, a hipocrisia clara do Felipe Neto, não só do Felipe Neto, como todas as pessoas que fazem essa prédica, essa defesa incondicional do isolamento. Gente, a vida é uma aglomeração mais ou menos intensa. Um esporte, uma reunião familiar, um Natal, as pessoas se reúnem, se veem, se tocam. Eventualmente, algum distanciamento é possível, mas o efeito direto na manutenção do vírus é absolutamente ridículo. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia gigantesca, assim como é a hipocrisia da ex-BBB que ganhou 180 mil reais. Vamos pra falar fazer disso, nós vamos falar disso. Não tá junto? Não, daqui a pouquinho a gente vai falar da Thelminha, Thelma, da ex-BBB. O problema do Felipe Neto não é necessariamente ele ter jogado futebol. O problema do Felipe Neto é apontar o dedo peremptoriamente, acusando pessoas de genocidas, de assassinas, de irresponsáveis, de fascistas. O problema do Felipe Neto é não só apenas apontar, como atacar a forma de sustento, atacar essa vil forma de cancelamento, de perseguição de pessoas, perseguição de caráter das pessoas, demolição da personalidade, da fama, da maneira de sobreviver dignamente. E ele se colocar exatamente dessa maneira hipócrita. E pior, ele ser usado dessa maneira hipócrita como um símbolo de um
progressismo que está se insurgindo contra o pseudo-fascismo de um governo que não tem nenhuma medida autoritária ou fascista de fato. A questão que se coloca do Felipe Neto é: ele é hipócrita, só que ele é um hipócrita burro. Até um hipócrita, até um canalha, até um oportunista tem que ter inteligência suficiente para não demonstrar cabalmente a sua hipocrisia ou seu senso de oportunismo. Aí, em percebendo que ele é burro, a gente tem que analisar as pessoas que se utilizam dele. Pessoas da mídia, pessoas do judiciário, que o usam como uma bandeira de uma sacralização desse progressismo. Essas pessoas são burras ou são oportunistas como o Felipe Neto? Ou são igualmente burras e oportunistas como o Felipe Neto? Então, assim, a gente vive numa pseudo-elite cultural que usa da hipocrisia para atacar os outros e não consegue apontar para o próprio umbigo, achando que é um farol que vai iluminar a civilização. Tá aí a prova. Joel. Primeiro eu queria começar declarando que durante toda essa quarentena eu não joguei uma pelada sequer. Mas foi em karaokê. Mesmo porque nos 10 anos anteriores eu também não joguei nenhuma. Não joguei nenhuma pelada há 10 anos. De amigos. Não jogo futebol há 10 anos, então também na quarentena não joguei futebol. Agora, qualquer pessoa, se ela constrói pra si, se ela vende uma imagem de muita perfeição, se ela vende uma imagem que ela faz tudo certo sempre, qualquer pequena imperfeição, ou mesmo qualquer aparência de imperfeição, vai ser profundamente destruidora para ela e vai causar embaraços enormes, como é o caso aqui. Jogar uma pelada, jogar um futebol, do ponto de vista da Covid, não é um grande problema. Tudo bem, tem um risco maior que zero, ok, mas é baixo. Por quê? Os jogadores não ficam colados um no outro. Joel, pelo amor São de poucas pessoas num grande espaço, é céu aberto. Isso é muito diferente, por exemplo, de uma balada de 500 pessoas num lugar fechado. É totalmente diferente o risco de você contrair Covid numa e noutra situação. Desculpa, mas é a mesma coisa. Não, que mesma coisa. Joel, você Conversa é um qualquer esporte contato. Não é tanto contato assim, um contato ou outro, e você tá num espaço aberto que você não tá diretamente respirando o ar com as gotículas daquelas pessoas o tempo inteiro. Não, você tá fazendo uma análise em relação ao número de pessoas. Vamos lá. É isso que você tá dizendo. É o número de pessoas, o espaço e o fato de ser aberto. Enfim, isso tudo faz diferença relevante, sim. Mas você tem um contato maior Nesse ponto eu concordo. Você tem um contato maior do que ficando em casa fechado. Concordo. Agora não que uma balada. Uma balada você não pode ficar com ninguém nem abraçar ninguém. Não vou nem entender. Todo mundo abraça todo mundo em balada. Vamos lá, próximo. Agora, ok, então o Felipe Neto, ele saiu daquele patamar de perfeição que ele talvez tenha vendido sobre si mesmo. E nas redes sociais isso pega mal pra ele. Isso é um ponto. Ok. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que existe muita gente, em especial alguém como o meu colega Adriles aqui, um ímpeto, um desejo de atacar o Felipe Neto e de destruir o Felipe Neto, que eu realmente não entendo de onde veio. Às vezes ele exagera, ele às vezes ele, os outros. às vezes ele ataca, mas acho que ele melhorou, mas acho que ele não tá mais assim. Calma. Calma. Eu, sinceramente, acho que ele já foi mais assim meses atrás. Hoje em dia, eu acho que ele deu uma mudada, uma moderada assim. Ele já não é mais esse inquisidor que tá a todo tempo apontando o dedo e tentando destruir os outros. Não só agora, foi antes. Não, mudou antes de agora. Então, pra mim, ele mudou ele um pouco. Ele bateu firme no Carlinhos Maia. Bateu no Carlinhos Maia na questão da balada, mas, a balada ali foi uma coisa bem pior do que uma pelada de futebol. Agora, finalmente, eu acho que muito pior do que essa... Pode ter sido uma pequena hipocrisia do Felipe Neto? Pode, não nego que pode ter sido. Ele dizer que foi só uma vez, talvez tenha sido mais. Acho bem capaz que tenha sido mais mesmo. Agora, eu acho mais condenável do ponto de vista moral a ação de quem filmou e tá agora divulgando isso. Joel. O que é esse espírito de porco? Olha o espírito de porco da pessoa. Eu vou destruir o Felipe Neto. Isso é espírito jornalístico. Eu vou destruir o Felipe Neto. Eu vou queimar a imagem dele. É uma figura pública. Pra mim isso é muito pior. É muito mais... Imagina um cara que... Será que esse cara foi convidado? Será que o cara tá... É jornalismo. Isso é jornalismo, cara. Peraí, Adriles. Peraí. Encerra o seu raciocínio, João. Isso é fofoca maldosa do cara que filmou e do Rica Peroni também. O Rica Peroni, ele quer destruir o Felipe. Eu não entendo por que isso. Eu não entendo por que essas pessoas têm tanto prazer apenas em destruir a imagem de alguém. Ainda que tenham, de fato, pego talvez uma verdadeira Joel, hipocrisia. Eu realmente não entendo. Peraí, Eu realmente não entendo. Joel, mas o Felipe Neto não quer destruir ninguém? É isso. Paulo, primeiro, um erro não justifica o outro. Primeiro ponto, o erro não justifica o outro. Mas peraí, o cara destruindo todo mundo. Mesmo se ele quiser, mesmo se ele quisesse. Agora, segundo, ele quer... Eu não tenho visto ele ser esse perseguidor que você falou. Eu acompanho ele nas redes sociais. Eu não tenho visto ele. Ô, Joel, o Rica, o vídeo que ele gravou, ele quis dizer... Não foi ele, né? Foi um amigo dele. Foi um amigo dele, mas aí ele gravou um vídeo dizendo o seguinte, que ele só quis esclarecer o seguinte, porque o Felipe Neto ele fez o tweet dizendo que quis jogar uma última pelada com os amigos no final do ano.
Então deu a entender ali que foi só essa pelada que ele jogou durante a pandemia. Sim. E como o futebol é organizado por amigos do Rica, o cara que gravou o vídeo também é amigo dele, ele só quis esclarecer, não é bem assim o que ele tá falando. Né? Ele já jogou outras vezes. Ele tem jogado futebol durante o isolamento. Deixa eu dizer uma coisa. Só vamos ouvir um pouquinho o Adriles, que ele tinha pedido antes a palavra, em seguida eu passo para você, João. Vai lá, Adriles. Não, a questão que se coloca é muito simples. O Felipe Neto foi pego. O dever de jornalista é o quê? Estou dizendo que ele seja um jornalista profissional, mas foi um ato jornalístico. É descobrir no poder público ou em uma figura pública que influencia pessoas diretamente com a sua ideologia, com as suas ideias, e as ideias do Felipe Neto são eminentemente de atacar tudo aquilo que difere dele. Se ele está mais calmo hoje, não quer dizer, não apaga os erros dele do passado de atacar, de perseguir, de apontar o dedo para as pessoas que ele considera como fascistas, ditatoriais, de extrema direita, todas que não discordam eminentemente dele. Ou seja, e você pegar essa figura pública que influencia pessoas, que destrói a reputação de pessoas, num erro cabal, mostrando e desnudando a sua hipocrisia, não é exatamente fofoca. Fofoca é você falar mal da vida do cidadão apenas pelo prazer de pegar uma picuinha, um errinho. O Felipe Neto é a encarnação total da hipocrisia de uma extrema esquerda que quer atacar todo mundo que pensa diferente, que quer atacar todo mundo que não se isola de maneira radical. O Felipe Neto várias vezes já falou de pessoas na praia, eu desisto do Brasil. O Brasil é um país de pessoas ignorantes, estúpidas, que aderem ao fascismo. Aí ele tá lá jogando pelada sistematicamente, depois vai dizer que usa álcool gel e depois diz porque foi pego. Note bem, só uma linha. Note bem, não é um dever de consciência. Ele está fazendo quarentena agora porque foi pego. O que demonstra e denota e traduz mais a hipocrisia dele. Se ele não fosse pego, ele não estaria fazendo essa autocomiseração. Vai lá, João, pra gente fechar. Quarentena não é 0 ou 100, tá? Você pode estar fazendo e uma vez ou outra você sai, é melhor do que não fazer nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Um erro não justifica o outro. Se ele já cancelou pessoas no passado, nem por isso eu acho certo fazer, escolher. E o último ponto, esse é mais importante, esse eu quero finalizar. Se eu tô numa congregação, numa aglomeração qualquer, imagino com pessoas que eu confio ali, umas 20 pessoas que eu confio, eu considero amigos, ou sei lá, conhecidos que eu confio. E um deles, eu descubro que tá me filmando pra me queimar nas redes sociais, isso eu acho um ato de profunda deslealdade. Olha, e nessa semana a internet foi palco de um embate entre o ex-ministro Sérgio Moro e o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Isso porque Moro fez duras críticas ao governo Bolsonaro e André Mendonça saiu em defesa do mandatário. O assunto foi abordado no programa Os Pingos nos Is. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, reagiu aos ataques feitos por Sérgio Moro ao governo Bolsonaro. Disse o ministro em resposta ao ex-juiz. Vi que Moro perguntou se havia presidente em Brasília. Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava e entregou tão pouco na área da segurança? Quer cobrança? Porque em 6 meses apreendemos mais drogas e mais recursos desviados da corrupção que em 16 meses de sua gestão. Moro ainda tentou reagir e disse: ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o diretor da PF ou de defender a execução da pena da condenação em segunda instância. Mudou de ideia? Então me desculpe. Menos. Faça isso e daí conversamos. André Mendonça foi novamente ao Twitter responder. 1. Defendi da tribuna do STF a execução da pena a partir da condenação em segunda instância. 2. Rolando Alexandre é o meu diretor da PF, até porque sua gestão tem resultados muito melhores que a anterior. Segue. Não coloco o Brasil à frente do ego, digo biografia. Trabalho não para dar entrevistas, para dar mais resultados que opiniões, para tirar menos fotos, para tirar mais recursos do crime organizado. É salutar para o país comparar gestões? Vamos. E por falar em escolhas, por que você escolheu trabalhar para o grupo Odebrecht? Foi a postagem do ministro André Mendonça. Começo com você, Fiuza. E antes aqui nós falávamos sobre o Felipe Neto, você estava quase complementando o comentário, mas se quiser pode concluir. E aí queria ouvi-lo também sobre essa troca de farpas entre o ministro André Mendonça e o antecessor dele, Sérgio Moro. Fiuza. Tá, só dizer rapidamente, eu estava falando do campeonato de futebol, né? Porque o youtuber jogou um futebol e tal. E esse seria o problema, né? Essa seria a ética dele, não poderia ter jogado futebol. Então o Campeonato Brasileiro tem que ser interrompido imediatamente.
e campeonatos no mundo todo, na Europa, né? Não estão jogando lá, tem um extermínio populacional, eu tenho uma mortandade de atletas, ou isso não aconteceu. Aí dá-se destaque, não, jogadores com Covid, afastados, tratados, isolados e voltam. Ou seja, com responsabilidade Fiuza, é possível viver. Vou te interromper um pouquinho, porque Felipe o seu Neto, som não está muito legal. O áudio do Fiuza não está muito legal. Daqui a pouco eu te devolvo a palavra, Fiuza, até para você poder falar aí sobre o caso do Sérgio Moro. Passo para você agora, Zé. Daqui a pouco a gente volta com o Fiuza. O caso do Sérgio Moro, ele é complicado de ser explicado, de ser entendido pelo Brasil. Sérgio Moro aceitou, na verdade foi isso, né? Aceitou ali uma movimentação muito importante de procuradores na Lava Jato. Os procuradores que, junto com a Polícia Federal, iniciaram a força-tarefa e ele aceitou fazer parte e teve um papel importantíssimo na história recente do Brasil. A importância da Lava Jato, ela vai além das prisões e do dinheiro arrecadado de volta, né, devolvido. Muita gente diz que não teve crime, mas o dinheiro foi devolvido, né? É o famoso a volta dos que não foram. Se o dinheiro foi devolvido é porque ele foi roubado, não se devolve uma coisa que não pegou, né? Então houve devolução, inclusive espontânea, em várias delações premiadas. Então Sérgio Moro teve um papel importantíssimo. A Lava Jato foi um marco na história do Brasil, porque indicou ali futuro, presente e futuro, no sentido, olha, você não está longe da lei, a lei pode te pegar. E aí estamos falando aí de donos, não é? Presidentes, diretores, donos de grandes empresas internacionais, construtoras internacionais, que dominavam o Brasil há muito tempo, subornando os poderosos de plantão. Então, assim, é muito importante. A Lava Jato é um marco. E mais do que isso, ela criou o que eu chamo de franquias, né? Não é uma franquia, mas criou raízes no Ministério Público e vamos dizer assim, em comarcas, em algumas comarcas. Isso frutificou-se. Em alguns estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, na Bahia também, Distrito Federal. Então, é inegável. Sérgio Moro tem um papel muito importante. Quando ele foi para o governo, convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele ficou deslumbrado. Num determinado momento, ele achou até, vejam senhores e senhoras, ele achou que era mais importante do que o presidente da República, porque ele se encastelou ali no Ministério da Justiça e se portava como se fosse dono de uma capitania hereditária ali, que era o ministro da Justiça. E, subdividindo a avaliação, depois do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Justiça não é mais Ministério da Justiça, é o Ministério, o nome continuou o mesmo, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas eu diria que na prática é o Ministério da Segurança Pública e da Justiça. O ministro da Justiça nos governos anteriores tinham aquela missão de esconder cadáveres. Era o advogado do presidente da República e um leva e traz de queixas e de reclamações e de pedidos do governante, né, dos ex-presidentes, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os chamados embargos auriculares, que são aquelas conversas. O presidente Jair Bolsonaro não precisa disso, nunca precisou que o André Mendonça fosse ao Supremo Tribunal Federal falar em nome dele e negociar coisas esquisitas, né? Então ficou forte mesmo Ministério da Segurança Pública. É isso que é, na prática. E Sérgio Moro, ele não cobrou da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e dos aparatos ali o que ele pregava em termos de sequestrar bens e reduzir o poder do crime organizado exatamente pelo lado da inteligência. O lado inteligente hoje de combate é a própria inteligência, que é informação privilegiada, né, do governo, e tirar o dinheiro do crime. E o Ministério, a partir de André Mendonça, realmente começou a fazer operações mais constantes e ir atrás do dinheiro do crime organizado, que eu venho pregando aqui há muito tempo. É aí que está a fragilidade. Ninguém faz nada a não ser com dinheiro, muito menos bandido. Então,
crimes como esses aí de sequestrar uma cidade, de explodir, precisa de investimento, comprar armas, importar armas ou mesmo alugar, né? Dinheiro para equipar e comprar os explosivos, isso tudo é dinheiro. Então é isso que aconteceu. E aí o Sérgio Moro se perdeu, ele ficou envaidecido pela popularidade. E quem cai nessa armadilha, cai também no governo. Mandetta não era o presidente da saúde, ele era ministro da saúde, nomeado e substituído pelo presidente Jair Bolsonaro, assim como Sérgio Moro. Não dá para cobrar, isso é até antiético e inédito, que o ministro da Saúde, da Justiça, venha criticar o ministro da Justiça em exercício e que o ministro da Justiça tenha que defender o governo fazendo críticas aos seus antecessores. Então, o Sérgio Moro foi muito importante, reconheço a importância dele, foi fundamental, um marco na história do Brasil, mas se perdeu e se envaideceu demais. Agora sim, Fiuza, pode concluir. Bom, então só para voltar, fechar aquele caso que nós estávamos falando antes do youtuber jogando futebol e fazendo contrição, etc., dizer o seguinte, que eu já disse e vou concluir aqui. Isso é uma falsa ética. Isto é uma falsa ética. Isso não salva a vida de ninguém. A vida vivida nos campos de futebol, em outros setores da sociedade, demonstra que é possível viver em responsabilidade. Esse youtuber ele tem que parar na frente de um ônibus cheio, isso sim é absurdo. E dizer que a vida não pode continuar enquanto não fizerem o transporte circular com responsabilidade. É falsa ética da parte dele, ele não é tão importante, eu acho, ele virou um símbolo, ele está meio usado por isso. Mas ele faz parte de um grupo de pessoas que estão de forma covarde, de forma hipócrita, tentando parecer grandiosos, tentando parecer éticos. E a realidade já mostrou, já tem os estudos em Stanford, já tem estudo na UCLA, já tem estudo em Toronto, várias universidades conceituadas no mundo já fizeram o levantamento. As áreas mais trancadas do Fique em Casa, do Felipe Neto, que não pode jogar uma pelada, elas são as que têm mais óbitos por milhão. Fim de papo, é só para dizer isso, essa ética é falsa, tá? Arrumem uma ética verdadeira para realmente salvar alguém. Deixem de ser egoístas, narcisistas. Sobre Sérgio Moro, lamentar um símbolo nacional de combate à corrupção sem precedentes, está fazendo um papel de moleque. Esse bate-boca, o pessoal aí reclama muito, não reclama? Não, porque tem pessoas rudes aí no poder, que ficam falando pelos cotovelos, mas foi lá o Sérgio Moro cutucar o outro, não foi? De maneira pueril, né? Menos, né? Me desculpe, menos. O que é isso? Isso não é um linguajar, isso não é compostura de alguém com a estatura que ele tem ou que ele já teve. Agora, a pergunta aí, quer dizer, considerando que a postagem do marqueteiro do Sérgio Moro, que ele infelizmente sanciona, né? Ô Moro, esse personagem que você está criando, ele não é você. Aquele ativo político que você acha que você tem, talvez ainda tenha uma parte, não tem nada a ver com esse personagem histriônico, bobão, que estão fazendo para você. Era um juiz rigoroso, um juiz espartano. Não tem nada a ver, você está se desfigurando, se desmanchando ao vivo. Agora, já que você está vindo como um moleque tentar ocupar espaço dessa maneira fútil, tem que ser dito o seguinte: o que você fez, Moro, pela pandemia, foi basicamente o seguinte: você ajudou a formular uma lei que é ditatorial. Uma lei que suprime direitos constitucionais básicos do cidadão, com obrigatoriedades que, inclusive, precisam ser derrubadas. Você, com esta lei e com o seu discurso e com a sua postura, sancionou ações brutais de forças de segurança sobre o cidadão honesto. Aquelas cenas que nós vimos e não vamos esquecer de forças de segurança despreparadas a serviço de tiranetes, arrastando mulheres, praticamente torturando mulheres, jogando mulher dentro do camburão, criança. Isso aí, em parte, foi inspirado, foi
sancionado pela sua postura e pelo seu discurso, dizendo que sim, que era possível medidas extremas sobre o cidadão que circulasse. Essa mesma falsa ética que nós estamos falando agora. Você, Moro, é um dos pais fundadores desta falsa ética, deste uso de medidas sanitárias como pretexto para totalitarismo. Então, a sua biografia, a sua obra, Moro, na pandemia é essa. Você fez um trabalho sujo, autoritário, depois você se aliou a um personagem irresponsável chamado Henrique Mandetta, que deu diretrizes equivocadas sobre a pandemia, que abandonou o cargo se abraçando em ambiente aglomerado. Outro dia foi visto jogando sinuca, ou seja, uma pessoa que não é séria, e você estava lá, Moro, ao lado dele fazendo política, sendo ministro de oposição. Foi isso que você fez. E depois, para completar, você abandonou o barco. Você deixou o cargo no meio de uma crise. Você largou os brasileiros no meio de uma crise, alegando algo que até hoje você não demonstrou. Então, a minha sugestão modesta a esse grande personagem que foi Sérgio Moro: desista dessa alegoria, né? Tente recuperar a sua essência, que aparentemente era muito boa, tanto que você fez história no Brasil. Oceana. Bom, Vitor, a gente, toda vez que o nome de Sérgio Moro aparece, a gente sempre tem que soltar o disclaimer, né? Que a gente tem que separar o juiz bravo da Lava Jato, que instituiu aí algumas técnicas muito usadas, inclusive aqui nos Estados Unidos, no campo jurídico, em relação ao combate à corrupção. Sérgio Moro foi muito corajoso dentro da Operação Lava Jato. Isso aí a gente tem que separar, e o Brasil deve muito, não apenas a Sérgio Moro dentro da Lava Jato, mas à própria Lava Jato. E aí é que mora o problema, Vitor. Não apenas Sérgio Moro, mas outros personagens ali importantes dentro da Lava Jato, em algum momento eles acharam que eles eram maiores do que a força-tarefa que deu um banho de justiça no Brasil. E Sérgio Moro sempre foi um nome muito celebrado por todos, e muitas pessoas acreditaram. Aí fica a dúvida se Sérgio Moro acreditou por uma inocência e uma falta de tato político naqueles políticos, agentes políticos que falaram para ele: o seu capital político é muito grande, você é maior que a Lava Jato, você representa a Lava Jato. E, no entanto, ficou muito provado, né, que a maneira como ele saiu, infelizmente, atirando do governo e fazendo acusações que o futuro mostrou que eram acusações aí vazias até o momento, né? A gente viu que ninguém é maior que a Lava Jato, nem o ex-ministro e ex-juiz da Força Tarefa, Sérgio Moro. Isso é uma infelicidade muito grande, Vitor, porque Sérgio Moro poderia ser um personagem, um agente, não apenas político, mas em outras esferas, muito útil para o Brasil, para o progresso do Brasil, para esse fomento que hoje a nossa sociedade tem em relação a técnicas de combate à corrupção. Sérgio Moro é muito bem relacionado aqui com as grandes forças investigativas e policiais dos Estados Unidos, então seria um agente muito importante para o Brasil, e hoje, infelizmente, está se tornando aí um personagem caricato, que bate boca em redes sociais, que dá indiretas em redes sociais, muito distante, né, daquele juiz, daquela figura, daquela persona que a gente via ali imbuída de combater a corrupção dentro da Lava Jato. Lembrando também, Vitor, que o ministro André Mendonça, ele voltou ao Twitter há poucas horas e colocou, então, 3 gráficos mostrando os valores apreendidos, com drogas apreendidas na gestão Sérgio Moro, aí em 2019, 2020, os valores apreendidos e os valores recuperados ao erário também. E para o nosso ouvinte ter uma ideia, o ministro André Mendonça colocou aqui que em 2019 foram
apreendidos 2 bilhões de reais e em 2020 já são 5,7 bilhões de reais, assim também aumentando as drogas apreendidas e os valores recuperados ao erário. Aí isso aí corroborando exatamente o que o Zé falou desse Ministério aí da Segurança Pública, acho que antes da Justiça, de começar a sufocar o crime aí, exatamente por onde Sérgio Moro sufocou dentro da Lava Jato, pelas artérias econômicas, pelas artérias financeiras. Então, aqui, eu encerro o meu comentário sobre isso, Vitor, dizendo que a admiração continua pelo juiz da Lava Jato, mas que logo depois aí que saiu do governo e a maneira como ele atua hoje como um agente muito mais militante do que qualquer outra coisa, isso me entristece. Outro assunto que rendeu discussão ao longo de 2020 foi o possível beneficiamento da ABIN para com o senador Flávio Bolsonaro. O 3 em 1 destrinchou esse tema. Vamos acompanhar. Reportagem da revista Cruzoé informa que o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, enviou diretamente ao senador Flávio Bolsonaro 2 relatórios produzidos de forma clandestina. Na última semana, a revista Época revelou que esses relatórios tinham o objetivo de orientar a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de anular as investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A advogada do senador, Luciana Pires, disse à revista Época, inclusive, que as orientações vindas de Ramagem estavam fora do alcance da defesa por envolverem ações do executivo, como a demissão de servidores. Abro aspas para ela. Não fiz nada, não vou fazer nada do que ele está sugerindo. Vou fazer o quê? Não está no meu escopo, tem coisa que eu não tenho controle. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue a suposta produção de relatórios. Segundo Carmen Lúcia, os fatos narrados podem configurar atos penal e administrativamente relevantes, como prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Vamos nessa, então, conversar com os nossos comentaristas? Você começa, então, Thaís Oyama. Ok, Paulo. Então, só para fazer uma breve recapitulação, você já adiantou tudo, mas eu queria lembrar que na semana passada a revista Época revelou que a ABIN mandou relatórios para as advogadas do Flávio Bolsonaro com essa finalidade, ajudar o senador a se livrar das malhas da justiça, né, fazendo o quê? Anulando a ação da rachadinha. Então, eles diziam, o argumento é de que as investigações incluíam dados fiscais que teriam sido acessados ilegalmente, dados fiscais do senador Flávio Bolsonaro, que teriam sido acessados ilegalmente. Então, por isso, a ação poderia ser anulada. A ABIN orientando as advogadas do Flávio Bolsonaro a como conseguir essa anulação. Aí, o que aconteceu? Lembrando que a própria defesa do Flávio Bolsonaro confirmou que os relatórios tinham sido recebidos por ela e que tinham vindo da ABIN. Mesmo assim, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional que manda na ABIN, a qual a ABIN está subordinada, negou que aqueles relatórios estivessem produzidos na ABIN. Muito bem. Aí o que acontece? Na edição desta semana, a mesma revista Época traz uma entrevista em que a advogada do Flávio Bolsonaro não só reitera o que ela já havia dito, que sim, recebeu os relatórios, sim, os relatórios vieram da ABIN. Não só isso, ela diz que os relatórios vieram do diretor da ABIN, do Alexandre Ramagem. E no mesmo dia de hoje, a revista Cruzoé, endossando a reportagem da Época, publicou que os relatórios que a ABIN teria feito para ajudar o filho do presidente Bolsonaro foram entregues pelo delegado Alexandre Ramagem ao próprio Flávio Bolsonaro e à defesa do Flávio Bolsonaro. E mais, a revista Cruzoé ainda falou que esses relatórios foram produzidos por uma célula dentro da ABIN, uma espécie de ABIN do B, como chamou a revista, e que funcionava lá dentro da ABIN para produzir coisas a pedido do governo Bolsonaro. Ou seja, seria uma instituição clandestina dentro de uma instituição legal. Eu queria lembrar uma coisa importante, que esse sonho da ABIN paralela, né, ou de uma ABIN que presta serviços ao governo Bolsonaro, isso é um sonho antigo.
era um projeto do Carlos Bolsonaro, o filho do 02 do presidente, lá atrás, lá no governo de transição. Ainda quando estava em dezembro de 2018, que tinha a transição entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro chegou a montar uma equipe que comporia essa ABIN paralela. Essa equipe era formada por 3 policiais federais e comandada por quem? Pelo Alexandre Ramagem, que daquela época já era amigo dos Bolsonaro. Ele trabalhou na escolta do presidente Bolsonaro, do então candidato Bolsonaro, depois da facada. Então, Alexandre Ramagem já era amigão do clã Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro queria que ele, Alexandre Ramagem, chefiasse essa tal de ABIN paralela, que ele queria montar. Só que aí entraram os generais e disseram que aquilo não ia dar certo, porque evidentemente era um atropelo institucional, e teve o general Valério Stumpf, que era então o ministro-chefe do GSI do governo Temer, chegou a dizer que aquilo não ia dar certo, e que se o governo Bolsonaro levasse aquela ideia adiante, aquilo poderia dar, inclusive, em impeachment. Isso disse o general Valério Stumpf, hoje comandante militar do Sul. Aí aposentaram a ideia. Pois bem, aí vem agora essa ideia da ABIN paralela, que era justamente o sonho do clã Bolsonaro naquela época. A ministra Carmen Lúcia viu a gravidade da coisa, o Planalto sabe da gravidade da coisa, só que o Planalto contava que esse caso poderia tomar o mesmo destino de tantos outros que foram parar na Procuradoria-Geral da República, que é chefiada pelo Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Só que essa decisão da ministra Carmen Lúcia de determinar que que a Procuradoria-Geral da República investigue, sim, esse caso que já está sendo chamado de ABIN Gate, essa decisão dá uma embaralhada aí na história e não vai deixar o procurador Augusto Aras agora com a possibilidade de simplesmente engavetar esse caso. Só que, para encerrar agora, pensa bem, Paulo, para você investigar um caso que envolve o presidente da República, porque envolve sim, ele teve uma reunião anterior lá, envolve o filho mais velho do presidente da República, envolve um experiente delegado da Polícia Federal, que hoje é o chefe da ABIN. Para investigar uma turma como essa, é preciso ter muita vontade de investigar, não é? Não é exatamente o que a gente tem visto, esse ímpeto, a gente não tem visto esse ímpeto de investigação no procurador Augusto Aras nos assuntos que dizem respeito ao presidente da República. Então, eu queria deixar aqui a minha humilde sugestão para o Procurador-Geral da República, para que ele comece a investigação, determinando, por exemplo, ao Ministério Público que peça a quebra do sigilo telemático dos envolvidos, de modo que a gente possa ver, por exemplo, quais foram os últimos WhatsApps que o delegado Alexandre Ramagem andou passando para o senador Flávio Bolsonaro, muito seu amigo. Seria um bom começo para uma boa investigação de verdade. Vai lá, Adriles. Veja bem, fica a versão meio estapafúrdia e meio suspeita do próprio Ramagem, né, que teria sido uma espécie de conselheiro informal para além dos domínios da ABIN e que os próprios relatórios da ABIN não fariam parte exatamente da ABIN, mas de algumas pessoas para além da ABIN, dentro da própria ABIN, uma coisa completamente sem nexo, né? Seria algo informal? Provavelmente não. Há suspeita gravíssima de aparelhamento de um órgão federal, de um órgão de inteligência federal, para, de alguma forma, ou de toda forma, proteger o filho do presidente. Se há participação efetiva do presidente, é muito difícil de esclarecer isso, porque o presidente sempre colocou o Ramagem na linha exatamente de alguma pessoa próxima dele, fez parte da sua escolta pessoal. Então, essas coisas de parceria privada com coisa pública é uma coisa que o bom Sérgio Buarque de Holanda sempre falou, né? Aquela coisa do público e o privado brasileiro que se confundem. Fica a certeza, uma certeza. Em que pese o fato digno do presidente e do governo Bolsonaro não ter uma denúncia direta de corrupção em suas entranhas, tem a certeza quase que cabal de que Flávio Bolsonaro praticou a dita cuja rachadinha prática usual, que é de corrupção, tão de corrupção quanto o Caixa 2, em toda a alerge, né? Fica essa sombra em cima do filho do presidente. Ah, por que só o filho do presidente? Porque ele é o filho do presidente.
porque também o presidente fez atos em seu governo que, de alguma forma, corroboram algum nível de suspeita de proteção ao seu próprio filho. Eu me lembro aqui do congelamento das investigações do COAF, de manifestações, de movimentações financeiras da quais o Flávio Bolsonaro fazia parte, a questão do juiz de garantia, para tirar das mãos do juiz do Rio de Janeiro de quem era desafeto do Bolsonaro, e uma série de outras coisas. Então, o Bolsonaro fica nesse dilema shakespeariano. Ele prometeu cortar na própria carne caso um filho seu fosse envolvido em um esquema de corrupção, e tudo indica que foi. E resta a suspeita de que nível de participação o Bolsonaro teria nessa implementação de uma ABIN informal. A ABIN nega peremptoriamente, não sei como é que ela vai se pronunciar hoje ou amanhã, que os relatórios eram completamente espúrios, inclusive não faziam jus a uma tecnicalidade da própria ABIN, né? Eu acho muito difícil envolver o presidente diretamente nisso, mas fica uma suspeita muito grave em cima de um órgão federal de inteligência, de alguma forma, ainda que subliminarmente, de uma maneira tergiversante, tenha ajudado o filho do presidente a se safar de uma denúncia de corrupção. Diogo Schelp, seu comentário. Pois é, Paulo, como a gente vê, né, a oposição passou boa parte de 2020 tentando achar um motivo para fazer impeachment do Bolsonaro, né? Ainda que não haja vontade política, e provavelmente não vai ter, porque principalmente agora que o presidente se aliou à velha política, né, que ele mesmo chamava de velha política, se aliou ali ao centrão fisiológico, mas um motivo começa a aparecer aí, né? O próprio Bolsonaro, a reação do Bolsonaro é muito significativa. Hoje, o Bolsonaro, num evento no Rio de Janeiro, fez um discurso inflamado contra a imprensa, ou seja, a mesma imprensa que trouxe essas informações sobre a ABIN à tona, um discurso inflamado em que ele diz que a imprensa é contra a polícia, mais do que isso, que a imprensa brasileira é contra o povo, toda a imprensa brasileira mente e é praticamente inimiga, ele usou a palavra inimiga do povo, né? Eu vi pessoalmente, de perto, essa reação do presidente na Arábia Saudita no ano passado, quando fui acompanhar ali a visita do presidente à Arábia Saudita, e no momento em que ele estava lá surgiram informações relacionadas também à família dele, e ele reagiu de uma forma muito destemperada naquele momento, muito parecida com a maneira como ele reagiu hoje. Para adicionar fatos aí que já foram mencionados pelos meus colegas, a gente pode lembrar também a reunião ministerial de 22 de abril, né, a famosa reunião ministerial, em que o presidente reclamou da segurança, entre aspas, né, reclamou da PF e reclamou da inteligência, reclamou da ABIN especificamente, né, ele reclamou que não estavam protegendo sua família, isso em vários momentos ali daquela reunião. E em um determinado momento ele disse também que tinha um sistema particular de inteligência que funcionava. Ele dizia, ainda bem que eu tenho esse sistema particular de inteligência, né? E pouco tempo depois dessa reunião, ele nomeou o delegado Ramagem para dirigir a agência. Não me espantaria se em algum momento a investigação relacionada à investigação, à interferência, né, a suposta interferência do presidente na Polícia Federal, por causa dos interesses que ele tinha, principalmente por causa da superintendência da PF no Rio, não vai ter um ponto de contato também com essa nova investigação que terá que ser aberta em relação à ABIN. Perfeito. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou podemos seguir aqui com o nosso programa, com a nossa pauta? Que é a Adriles, Eu Thaís? satisfeito. Por favor, Thaís, eu vejo que você quer falar. Sair do Diogo. Agora sim, te escuto, por favor. O Diogo lembrou que o presidente disse na reunião, a famosa, famigerada reunião do dia 22 de abril, que ele tinha um esquema de informação paralela. Depois ele, perguntado, justificou, meu esquema são os sargentos, tenentes, o pessoal da polícia que eu conheço. Ele disse que era a isso que ele se referia. Mas eu agora me lembro, com essa fala do Diogo, que, por exemplo, o delegado Alexandre Ramagem, ele já estava atuando dentro do Palácio do Planalto desde o começo do governo. Por quê? A tal da BIM paralela, que o Carlos Bolsonaro queria montar, como a gente disse, foi rejeitada, foi rechaçada, porque ela era inconstitucional, ela era ilegal e ela ia colocar o governo em maus lençóis. No entanto, o que aconteceu? O delegado Alexandre Ramagem, amigão do clã Bolsonaro, não ficou ao Deus dará. Ele foi alocado
na Segov, na Secretaria de Governo, lá ainda na época que ela era comandada pelo general Santos Cruz. O delegado Alexandre Ramagem foi incluído, foi colocado lá, ganhou um DAS não sei quanto, para trabalhar dentro da secretaria comandada, dentro do ministério comandado pelo general Santos Cruz. E o que ele fazia lá? Isso me foi dito pelo Palácio do Planalto. O que faz o delegado Ramagem? Ele faz checagem de currículos de pessoas que vão entrar no governo, de pessoas que já estão no governo, ou seja, era um trabalho muitíssimo parecido com esse que a BIM, a institucional, a BIM hoje é encarregada de fazer, que é, pelo menos a BIM legal, né? Ela é, sim, o órgão encarregado de evitar que, por exemplo, o governo contrate pessoas com currículos comprometidos ou que possam comprometer o governo. Bom, isso tudo, então, para falar. O delegado Alexandre Ramagem sempre esteve perto do presidente Bolsonaro e sempre esteve trabalhando nesse serviço, digamos, de inteligência. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.